Nada na melhor sintonia. Melhor sintonia. Essa é a sua rádio. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Demorei, mas eu estou aqui. Nossa, que alegria é essa? Sabe quem mandou um abraço para a senhora? Sim, Miguel. É, mas tá baixinho aí, o que está acontecendo? Não sei, eu estou aqui, estou com o meu volume no É, máximo. mas só tá saindo aí o microfone, esse aí não tá saindo o microfone do notebook, não esse aí. É, eu não estou com o high-tech hoje, é só do notebook É, mesmo. mas aumenta ele porque tá baixo, viu, doutor Vênia? Tá Aumenta aparecendo ele, mas ele está no máximo, eu já aumentei. aqui, ó, aqui nisso aqui, ó. Não Ah, tem, nisso aqui, peraí. não tem aumento aí? Aí não tem. Não sei, vamos ver. E aí, aumenta, está melhorando? É, Melhorou? tá baixo, não tá como normal, né? Que Mas será? eu aumentei o Ele máximo está meio aqui. velho, ele está meio partido esse aqui, mas eu não tenho outro aqui Aí, no ó. momento. Aí que a senhora me virou aí, aumentou até o som aí. Não sei que a senhora. É? Mas tá bom, doutor Oliveira, vamos seguindo em frente aí? Vamos seguir. É. Pronto, então vamos lá. Vamos Pode lá. dizer. Neurotomia. Como que é? Neuroanatomia, a neuroanatomia A evolução do e a evolução do pensamento. pensamento humano na visão espírita. Ah, Bom, vamos dizer bom dia para os ouvintes, né? Para os participantes. Espero que tenham tido uma boa semana e que continuem com saúde, porque saúde, segundo Emmanuel, é a verdadeira harmonia da alma, né? Mesmo com doença no corpo físico, se a gente está em paz, está entendendo, está aprendendo, então nós estamos saudáveis. sim, senhora. Tá Bom, fundo azul aí, bonito, hein? tá tudo azul aqui. Bom, então é o seguinte, olha, eu quero contar para vocês hoje, meus amigos, que hoje é segunda-feira. Que dia que foi? Sexta-feira, eu fiz uma live para o pessoal lá de Petrolina. Ô, Luiz, você sabe onde é Petrolina? Quem Não era estou de te ouvindo. Quem era de Petrolina Olha, era o pai do menino lá da Boa Nova lá. O Neilton do Transmissor, que era de Petrolina. é Petrolina. Então, é assim, meus amigos, Petrolina é uma cidade do extremo sul, oeste e sul de Pernambuco. Mas só foi de ônibus? E Só foi de avião lá? Não, eu fiz uma live pela Tá. internet. Então, meus amigos, é assim, olha, é só atravessar uma ponte em cima do Rio São Francisco, vou do outro lado, você já está no norte da Bahia, né? Então, lá em Petrolina tem a Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco. Olha que legal. Então, ano passado, final do ano passado, teve aqui em Guarulhos. Você está em Guarulhos, Luiz? O Colégio Marconi aqui em Guarulhos. É. Em Guarulhos teve o 30º Congresso Brasileiro de Anatomia. E eu sou anatomista, né? Anatomista no contexto da medicina veterinária. Então, encontrei com todo mundo, ex-alunos, foi uma festa. E houve eleição para onde seria o próximo Congresso Brasileiro de Anatomia. E quem ganhou a proposta foi um ex-aluno nosso de pós-graduação, veterinário, que há 16 anos está em Petrolina, trabalhando lá na faculdade veterinária. Então, o congresso, ano que vem, em final de julho, vai para lá, vai ser lá. E como eu sou veterana nesse campo da veterinária, e eles estão me bajulando, fazendo umas coisas lá e tal, e me convidaram para fazer a palestra de abertura do site do Congresso. Então, foi agora sexta-feira.
Bom, como se trata de anatomia, e eu sempre trabalhei em neuroanatomia, né, ligado ao estudo do cérebro, do sistema nervoso dos animais, eu coloquei esse tema, olha, a neuroanatomia e a evolução do pensamento humano. Só que aqui, como o programa é de animais e espiritualidade, eu acrescentei a neuroanatomia e a evolução do pensamento humano na visão espírita, porque eu vou falar da visão acadêmica e também da visão espírita, né? Então, meus amigos, eu comecei assim, olha, que consta aí da história popular, do folclore popular, que sempre perguntam para os alpinistas por que eles escalam montanhas, né? Correm riscos de quedas, de avalanches, de feridas, lesões. Às vezes perdem até os dedos do pé, de tão gelado que fica, perde a circulação, né? Então, quando se pergunta para o alpinista, afinal de contas, por que escalar uma montanha? Um deles apontou para a montanha e disse simplesmente porque ela está lá. Então, é assim. Agora, acontece, você fala, olha, como assim? Você vai escalar uma montanha porque ela está lá? Mas atrás disso, meus amigos, eu acho que tem uma simbologia. Porque, assim, o ser humano tem no seu pensamento uma coisa que eu, particularmente, chamo de inquietação intelectiva. Ou seja, quando você não conhece uma coisa que apareceu, até um produto novo, ou alguma coisa que vão te contar de novidade, você fica assim, ah, eu quero saber, não é? Então, imagina, Luiz, se eu chego para você e digo assim, Luiz, olha, eu vou te contar aconteceu uma coisa ontem Ah, que é extraordinária, você não vai acreditar. E eu fico enrolando, enrolando e não falo, o que que você faz para você falar para mim, Luiz? Poxa, fala logo, não é? Porque quando te oferecem assim uma novidade, você não sabe o que aconteceu, você vai ficar surpreso quando eu te contar o que aconteceu. E fica demorando, a pessoa diz, mas fala logo, não, eu não não é? vou falar isso para a doutora Ivênia, nada. Ah, então tá bom, doutora Ivênia, então tá bom. Xiii, então tá bom. Não vou falar com Quanto, todo respeito, né? quanto respeito, hein? É. Mas eu tinha um colega de turma que ele era assim muito, tinha uma inquietação intelectiva assim à flor da pele. E eu gostava de judiar dele, né? Ele foi meu aluno, a gente tinha liberdade para isso. Então eu chegava falando, você não sabe o que aconteceu ontem, a hora que eu te contar, você vai cair sentado e ficava enrolando. Ele falava, venha, fala logo. Já estava saindo urticária aqui no braço, no rosto, de tanta aflição. Então, eu chamo isso de inquietação intelectiva, né? Então, não é só com a montanha que está lá, que o indivíduo quer ir lá conhecer a montanha, o que será que ele vai sentir quando subir uma montanha e tal, mas mais ou menos tudo é assim, né? Então, eu chamo de inquietação intelectiva. Então, eu começo a perguntar, será que os animais também têm essa inquietação intelectiva? Tem, viu, meus amigos? Tem. Olha, outro dia chegou uma encomenda para mim numa caixa. E eu peguei, pus aquela caixa no chão. Eu tinha comprado uma poltroninha pequena por internet, né? E chegou. Aí eu abri a caixa e fui tirando as pés da poltroninha para depois enroscar. Bom, a gata da minha filha, que estava aqui, ela fica toda assim, pulou dentro da caixa, ela fica cheirando, cheirando, cheirando. Ou seja, até os animais, quando tem uma coisa nova, a primeira coisa eles ficam se aproximando e cheirando. Porque esses animais, o cão, o gato, o cavalo, eles têm uma sensibilidade olfatória muito melhor do que a nossa, muito melhor, né? Então, pelo cheiro, pelo odor, é uma primeira coisa que eles ficam interessados, né? Eles vêm e começam a cheirar. Depois eles começam com a patinha para ver do que se trata, ou seja, os animais também têm essa inquietação intelectiva, né, que eu chamo. Bom, mas no processo evolutivo, meus amigos, no ser humano, a evolução do pensamento humano eu coloquei, né? E por que no pensamento humano? É importante porque à medida que a gente vai evoluindo no processo evolutivo, nós vamos entendendo melhor as coisas. Então, as coisas estão lá, as coisas existem. Quando a gente ainda está num estágio muito primitivo de pensamento,
a gente não entende, a gente olha lá e fala, isso aí é muito. Não, eu não tenho condições de encarar isso aí, de subir essa montanha, né? Seja montanha mesmo, ou seja numa representação simbólica. Então, meus amigos, eu fiz um estudo buscando, assim, no processo evolutivo das espécies humanas, porque vocês pensam que é só a nossa espécie que existiu como ser humano aqui nesse planeta, hein, Luiz? Ele está todo envolvido lá, quer ver? Hein, Luiz? Você acha que a nossa espécie é a única que existiu nesse planeta desde o começo? Não, Por não. que que você acha que não? A nossa espécie nós, ser humanos, não, tem os animais, tem as plantas. Não, mas como ser humano. Ah, ser humano agora só me pegou. Né? Ser humano é só a Só a gente gente. agora, né? É. Agora. Não, Olha, meus amigos, tem. não podemos, eu não falei, mas não podemos colocar os macacos, né, que parecem Não, eu com estou gente. falando em ser humano. É, Esses chamados macacos é, são primatas, como nós também somos primatas humanos, e eles são primatas não humanos. é, Porque o chimpanzé, o orangotango, o gorila e outros macacos, eles são também primatas. Na classificação da biologia, eles são do reino Animalia, primatas não humanos. E nós somos primatas humanos, né? é. Bom, então, a gente pensa que aqui no nosso planeta sempre existiu só a nossa espécie. Vocês sabem, desde o começo, quando começou a aparecer algumas espécies aqui que foram se tornando humanas, quantas são identificadas até hoje? Você tem ideia, Luiz? Quantos seres humanos existiram aqui nesse planeta antes de nós? Umas 20 espécies. Umas 20. Então é assim, desde que começou a surgir, porque tinha um tronco. Olha, eu vou citar três literaturas para vocês consultarem, meus amigos. Tem um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É do professor Yuval Harari, com H. Ele é professor de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, nesse livro, ele fala assim: a nossa espécie, que é o Sapiens, apareceu aqui no planeta há pouco mais de 200 mil anos. Há 150 mil anos atrás, nós convivíamos com outras 6 espécies do gênero humano, entre elas o heidelbergensis, o sapiens antigo, o neandertal. Tanto, meus amigos, que hoje em dia o pessoal da genética está fazendo um verdadeiro levantamento do DNA da comunidade europeia. E eles estão encontrando gene no DNA do pessoal do europeu, estão encontrando gene de heidelbergensis, de sapiens antigo, principalmente de Neandertal. Isso é um resíduo que mostra que nós, de fato, convivemos com outras espécies do gênero humano. E a nossa espécie acasalou-se com essas espécies, trazendo esse material do DNA até hoje, né? Que está aí no DNA do povo europeu. Certamente está em nós também, porque principalmente nós que, como eu, somos descendentes de imigrantes europeus, né? Bom, então, é, então, são umas 20 espécies aí. As primeiras espécies, elas não são consideradas hoje como pertencentes ao gênero humano, sabe por quê? Porque eles têm mais características dos primatas não humanos, dos quais derivaram, do que das últimas espécies, tomando o nosso biotipo por referência, né? Então, o assunto aí é muito interessante. Então é assim, meus amigos. Em vez de falar uma coisa que incomoda muito, falar assim, será que nós viemos do macaco? Parece assim que é uma heresia, né? As espécies humanas terem vindo do macaco. Vamos usar uma Por isso que eu fiquei linguagem, quietinho, né, doutor Vênia? Por isso que eu fiquei quietinho. vamos usar uma linguagem técnica.
Então é assim, voltando no tempo, bem voltando ali pelos 6 milhões de anos atrás, olha, é tempo, hein? Mais ou menos há uns 6 milhões de anos Não atrás. era nem nascido ainda, doutor Vênia. Ah, você não era, né? Não. Desta encarnação, viu, Luiz? Desta encarnação você não era nem nascido, né? Que Maria. Então, assim, olha, lá existia, meus amigos, há uns 6 milhões de anos atrás, segundo esse Harari que eu falei para vocês, existia um tronco comum de primatas, porque vem vindo, né? As várias espécies, os vários troncos e tal. Então, tem um tronco de primata que foi indo aí, quando chegou ali acho que sei lá, uns 4 milhões de anos, soltou um ramo, como uma árvore, né? Vem vindo aquele tronco, solta um ramo. Deu origem os orangotangos. Foi mais um pouco para frente, talvez assim uns 3,8 milhões de anos, deu outro tronco, deu origem aos gorilas. Aí, mais um pouco para frente, talvez, digamos, uns 3,5, deu origem ao chimpanzé. E esse tronco continuou e foi dando diferenciações que resultaram nos primatas que foram se tornando humanos. Então, meus amigos, vocês perceberam que tudo é um processo. O que é processo? Processo é um evento que acontece em fases que vão se apresentando sucessivamente no tempo e no espaço, né? Então, todo o processo evolutivo é realizado em fases consecutivas, ou seja, em processo. E aí foi indo até que a primeira espécie que os antropólogos hoje consideram como sendo já do gênero humano é um cara que eles chamaram de Homo erectus, que que apareceu há mais ou menos uns 2 milhões de anos. Então, esse indivíduo ele já tinha mais ou menos uma semelhança com o nosso biotipo. O nosso biotipo é assim, olha, corresponde à nossa altura, a peso, a características morfológicas e culturais. Então, assim, esse indivíduo já tinha mais ou menos 1,70 m de altura, devia pesar uns 70 quilos, tinha o crânio bem desenvolvido, isso significa que o cérebro dele também era bem desenvolvido, e culturalmente ele já enterrava os mortos, ele conseguiu o uso utilitarista do fogo. O que é isso? Ah, vinha um raio, queimava uma árvore, fazia aquele fogaréu, de repente soltava um foguinho, ele foi lá, pegou esse foguinho e foi levando para dentro da caverna. Aí ele viu que precisava pôr mais um raminho lá, mais uma coisa para o fogo não apagar. Ou seja, ele conseguiu manter o fogo dentro das cavernas. E foi um avanço extraordinário, né? Porque ele aquecia a caverna, ele defendia a caverna de animais predadores, e depois as carnes que ele caçava, punha ali do lado, foram se assando. E assando a carne, a digestão da carne assada ou cozida é melhor do que da carne crua. Então, ele melhorou o biotipo do corpo dele, né? Então, esse cara é considerado a primeira espécie já humana. Vou repetir, Homo erectus, que viveu há 2 milhões de anos, mais ou menos, lá no sul da África. Bom, deixa eu conferir aqui, peraí. Pode Ele ir. surgiu há 2 milhões de anos. Bom, então, meus amigos, esse indivíduo, ele já tinha várias potencialidades assim, quanto à sua mente, ao seu pensamento, ao seu cérebro. Agora, esses primeiros indivíduos, mesmo Homo erectus, ele fazia o quê? Como é que ele vivia? Ele era nômade, né? Ele tinha lá a caverna dele com a, a família dele, algo, Como que é? Como que é, doutor Vênia? Ele, a, ele vivia como que a é? nona. A Ah, você nona. está falando assim, avó, bisavó, Não, tetravó, não. Só está pentavó. falando que eles viviam
como que é? Eles viviam a Nômades. nomadez. Não é a nômades, ou seja, o indivíduo, para Ah, se alimentar, o que ele fazia? Ele saía pela mata e andando, ele era caçador e coletor. O ah, que significa isso? Ele caçava animais e ele ia colhendo frutos, raízes, alguma coisa que ele podia comer. Então, nós éramos nômades, nômade. saía andando, caçadores e coletores. Bom, quando o ser humano era nessa fase primitiva de ser caçador e coletor, segundo um livro espírita do filósofo e jornalista professor Herculano Pires, chamado O Espírito e o Tempo, esse homem, ele não tinha capacidade de ficar idealizando, fazendo reflexões filosóficas. Não, ele era observador da natureza. Então ele observava, via isso, via aquilo, mas aos poucos ele foi prestando atenção nas coisas e algumas coisas motivaram essa criatura a ficar migrando da condição de simples pensador para também a figura de pensador. Então, assim, segundo um outro autor, que é Herbert Spencer, um filósofo inglês do século, acho que século XIX, o que ele fez? Olha, o que motivou aquele indivíduo que vivia nas cavernas de só observar a natureza, de repente começar a pensar? Então ele fala assim, por exemplo, a sombra na água. Você imagina, Luiz, você está lá vivendo nas cavernas, aí você de repente vai andando, tem um lago, você olha lá e você vê a sua imagem refletida lá no lago. Aí você fica surpreso, nossa, o que que é isso, né? Aí ele se mexe, a imagem também mexe. Então, é assim, é uma coisa que ele está vendo, que é real para ele, mas não é tão real quanto ele ver um companheiro. Outra coisa que o Herbert Spencer fala que motivou o ser humano a começar a pensar. Ele vai andando com os companheiros, um atrás do outro, e cada um tem a sua sombra, ele pisa na sombra. Ele fala, nossa, o que que é isso aqui? Então é uma coisa que ele está vendo, ele pisa em cima, é uma coisa que é real, mas não é tão real quanto o próprio indivíduo. Outra coisa, ele grita para um companheiro que está lá no vale da montanha e ele ouve o eco da voz dele. Ele fala, o que que é isso? Né? Quando a pessoa pergunta o que é isso, ele já está querendo saber o que é. Ele está pensando. Então, são várias coisas que foram acontecendo na vida desse homem primitivo que motivaram-no a começar a pensar. Por exemplo, ele tinha um sonho, é outra coisa que o Herbert Spencer também fala. Ele tem um sonho, ele sonha que está fazendo uma caçada, de repente vem algum predador e acontece um ataque. Aí no dia seguinte ele vai caçar e ele fica preocupado com isso. Então, o sonho, o que que é um sonho? Nossa, parecia às vezes a gente fala, nossa, foi um sonho tão real, não é, Luiz? A gente fala às vezes, eu tive um sonho que foi tão real, É. mas você sabe que aquilo não é tão real quanto o que você está vivendo, né? Então, o Herbert Spencer fala, todas essas coisas acabaram motivando esse indivíduo primitivo a começar a pensar. Então, ele passou da figura de simples observador para também a figura de pensador. Aí, quando ele começa a fazer isso, ele começa a olhar a natureza e perceber, por exemplo, que os animais têm coisas semelhantes ao corpo dele, porque ele é a referência, né? Então, ele vê que os animais nascem, crescem, morrem, se acasalam. Os animais também, eles comem, eles têm necessidades orgânicas como a micção, a defecação. De repente, ele tem um acidente, ele tem fratura, ele sangra. Ele começou a ver a identidade de forma do corpo dos animais com o corpo dele. Isso, os estudiosos puseram um nome, antropomorfismo. Antropós do grego é homem, né? Ser humano. Então, assim, ele começou a perceber a identidade
da constituição do corpo dos animais com o corpo dele. Esse antropomorfismo depois ainda foi chamado de zoantropomorfismo, quando ele fez essa comparação entre coisas do corpo dos animais e o corpo dele, né? Bom, aí ele começou numa etapa seguinte, espera um pouquinho, a prestar atenção em algumas funções dos animais. Então ele fala assim, puxa, assim como uma fêmea animal ou uma fêmea humana, ela gesta uma criança, assim também a natureza, quando cai um fruto de uma árvore, ele cai no chão. Daí a pouco aquele fruto vai ficando ali, cria raízes e solta um broto, outra árvore. Ele fala, nossa, até da terra também nasce outro ser, né? Mas ele começa a perceber que para isso há necessidade do poder fecundador da chuva. Então ele começa a pensar essas coisas e ele começa a chamar a terra de terra-mãe e o céu de céu-pai, né? Porque assim como o pai, através do sêmen, fertiliza a mãe, o céu, através da chuva, fertiliza a terra. Olha que imagem bonita, né, Luiz? Oh, Você prestou atenção? eu prestei atenção, Mais ou menos, né? mais ou menos. A Ângela de Itanhaém, acho que prestou atenção. A Neuza de Sei. Osasco também. Pessoal Olha, daqui, obrigada, viu, gente? pessoal de A Guarulhos aqui. Elisete, nossa, É, que coisa boa. Obrigado, viu, meus amigos, pela eu também audiência. estou prestando atenção, viu, doutor Imenso? Só está me vendo. Olha, agora presta atenção numa coisa que eu Ah. observei. Você sabe que eu estudo violão, né, Luiz? Eu vi um violão, É. eu vi uma viola. E a viola, só está A tocando? viola está lá em Jabuticabal, eu estou estudando viola também. Ah, Olha, então eu chego, amanhã eu tenho aula, eu chego no meu professor, que é o Elinho, ele diz, Elinho, hoje eu quero tirar tal música. Ele fala, então canta. Eu canto no meu tom, ele põe os acordes lá, eu vou aprendendo, né? Tem uma música, meus amigos, que quando eu tirei essa letra lá no violão, eu fiquei assim, aturdida. Sabe aquela música, O Cio da Terra? Você lembra, Luiz, qual que é? a paz da terra, amor. Não é Não, essa? é assim. Tá. O Cio da Terra, do Milton Nascimento, com letra de Chico É. Buarque. Então ele fala assim: é, colher o trigo, aí o milagre do pão. Ele fala depois do mel, da cana, descer para a cana, nananã, É. da cana. E depois, na última estrofe, ele fala assim: olha, Luiz, presta atenção. Ah, Que eu estou falando desse antropomorfismo e do animismo, né? Animismo é ver coisas que a natureza faz em comparação com as coisas que o ser humano faz. Então ele diz assim, olha, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação para fecundar o chão. Jesus, eu falei, meu Deus, eu ó, não ó, sei. ó. Ó, é, que beleza que é isso, hein? Meus amigos, eu não sei se o Chico Buarque tem noção de que o que ele falou nessa letra é classificada na história da evolução humana como animismo. Porque olha bem o que ele fala: afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Cio da terra, ou seja, é o período próprio para a reprodução. Cio da terra, propícia estação para fecundar o chão. Você percebeu, Luiz, a simbologia disso? Não é qualquer coisa. Tá os dois aí, né? O Chico e o Milton. Chico Milton Nascimento, a letra do É, Chico. é. Mas que coisa extraordinária. Bem que o nosso confrade espírita, já desencarnado lá do Rio de Janeiro, ele disse aqui numa palestra em São Paulo que eu assisti.
os artistas, os poetas, os músicos já sabem aquilo que os cientistas estão procurando. É mesmo. Nossa, eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei assim alucinada com isso. Às vezes em palestra eu coloco esse final aí, né? Do cio da terra propícia estação para fecundar o chão. Ou seja, esse elemento da natureza em que se reconhece algum valor semelhante ao nosso chama-se fetiche. Você já ouviu falar esse nome, Luiz? Fetiche? Fetiche? Fetiche. Não. F-E. Fetiche. Por exemplo, tem gente que anda com uma figa, não é? Sim. É um fetiche. Ah, tá, tá. Tem gente que anda com alguma coisa, vai lá para Salvador, vem com aquelas fitas do Senhor do Bonfim, Sim, sim. amarra no pulso. Ah, você fica com essa fita que ela te protege. Ela te protege de toda a maldade. Isso é um fetiche, né? E tem, assim, milhares de fetiches, né? Cada um de uma natureza. Tem gente que fala, isso daqui, essa planta. Por exemplo, tem gente que anda com aquele ramo de. Como é que chama aquela plantinha que se põe atrás da orelha? Lá na Bahia a gente vê muito. Arruda! Arruda! Arruda. Viu como eu tô A ligado? arruda, a arruda tem, ela te coisa, ela te livra. Não deixa de ser um fetiche, porque na realidade você está admitindo que aquela planta tenha aquele poder de te proteger do mal, assim como aquela espada de São Jorge, né? Tem umas coisas assim. Bom, e também tem umas coisas tipo, você quando tiver um objeto que é um elefantinho, você sempre tem que pôr um elefante virado para a porta de entrada. Tem umas coisas assim, né? Isso não deixa de ser uma forma de animismo, viu, meus amigos? É. Bom, então vocês vejam bem como desde a fase animal, os animais também pensam, os animais também têm mente. Mas assim, existe um processo evolutivo orgânico e um processo evolutivo também no pensamento dos animais, né? E dos seres humanos, com certeza, né? Bom, então, junto com isso, por que que eu pus neuroanatomia aí? Porque junto com a gente vai entendendo essas coisas à medida que a gente vai conhecendo, né? Vai fazendo estudos da mente e do cérebro, que é o que eu faço. Por exemplo, eu projetei nessa live que eu fiz lá para Petrolina um slide que eu mostrei 4 crânios. Ô Luiz, você sabe o que é um crânio? Ah, eu sei, né, doutor Ivênia? Aqui, ó. Ó, é um crânio aqui, ó. Crânio, olha, eu vou te. Tá certo? é, Tá certo, não. De um Você a 10. tá no caminho, tá no Ah, caminho. eu tirei um Mas 6. eu vou, mas eu vou já completar a definição de crânio. Crânio é a parte óssea da cabeça. Sabe o que a gente chama de caveira, que é a parte óssea da cabeça? Aquilo é um crânio. Então, o crânio é a parte óssea da cabeça, tá certo? Sim. Então, eu mostrei 4 crânios. Então, assim, do Homo habilis, que é um daqueles primeiros lá que vieram daquele ramo de primata, né? Depois eu mostrei o Homo erectus, que é o primeiro que é considerado do gênero humano, o Homo sapiens antigo e nós, o sapiens moderno. Então, é assim, é evidente que o crânio se expandiu. Agora, olha, meus amigos, eu vou mostrar para vocês as 4 partes do crânio. Ó, Luiz, Pode falar, doutor Ivênia. essa aqui da testa é a parte frontal. Aqui em cima da cabeça é a parte parietal. Aqui atrás, na nuca, em cima da nuca, é Ah. a parte occipital. E no lado? E aqui em cima da orelha é a Ah. parte temporal. Então, quando eu mostro esses 4 crânios, eu pergunto para as pessoas, qual dessas partes que mais evoluiu durante o processo evolutivo? Com certeza foi a região frontal, ou seja, aqui da região da testa. Por quê? Dentro lá do crânio, né, a cavidade craniana, tem o cérebro. O que mais se desenvolveu no cérebro nesse processo evolutivo das espécies humanas? Foi a parte frontal.
do cérebro e do crânio também, né? E essa parte frontal trabalha com o quê? Trabalha com inteligência, memória, raciocínio, tudo que Aqui, ó, é, doutor Vênia, aqui, ó. tudo que é de inteligência, de estudo, de você entender o que está acontecendo. Sabe, Luiz, quando você fala assim, caiu a ficha, caiu a minha ficha, entendi. Isso é trabalho aqui da parte mais anterior dos lobos Bom, doutor frontais. Ivênia, o assunto está muito bom, 11h48. Se cair, a senhora volta de É. novo, tá? Aí eu passo outro link para a senhora, tá? Então a gente vai continuar Vamos no continuar. próximo programa? Então eu Não, já vou marcar. no próximo bloco, dá para a senhora fazer ainda 15 minutos de programa. Tá bom, então eu Só que estou eu vou ter que pensando. passar outro link para a senhora, porque vai cair esse link. Vai ser Sabe outro. qual é o problema? É É, que o Luiz agora está na high-tech, né? Está no Zoom. Então eu vou é. pagar aqui e vou receber outro link, né? É isso. A senhora, vamos fazer Tá o bom. seguinte, só para agora, eu vou para o intervalo e já mando outro link para a senhora. Tá É, bom. eu estou Então vamos fazendo com lá. o Enéas também, está dando certinho isso daí, Que tá? bom, então. Tudo É, eu bem, tá salvo bom. esse vídeo, é a parte um e depois eu já mando E agora para a vou... senhora. Tá bom, eu já estou Porque a senhora aguardando. ainda tem 15 minutos de programa ainda que nós Tá entramos bom, mais tá tarde. ótimo. Até Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo. A sintonia perfeita para o seu rádio. Melhores músicas estão aqui.